Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. 7h59, improvisada aqui no meio do jardim, tomando nosso café juntos. Vamos? Bom dia, Margarete. Bom dia. Bom dia, querida. Tô aqui meio improvisada no meio do jardim. Deixa eu arrumar a tela. Aqui. Melhor. Né? Fica menos... Tava frio de manhã, agora tá esquentando. Então, hoje nós vamos ao verso... Dri, bom dia, querida. Bom dia, querida. Bom dia, Dri. Então, hoje nós estamos no verso 18, que é o último verso do capítulo 9. E Salomão não vai falar sobre acaso, ele não vai falar sobre destino, ele vai falar sobre nossa responsabilidade, sobre cada gesto nosso. Nossa, o cabelo tá... Eita. Não quer, tá bom. Então fica pra cá. Então vamos ler o verso. Diz assim. Bom dia. Ele diz assim: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas só pecador destrói, mas um só pecador destrói muitos bens. Bom dia, Márcio. Vou ler de novo, que me atrapalhei um pouquinho. Então, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Então, o Salomão está fazendo um contraste poderoso aqui. Deixa eu separar, fechar o livro da Bíblia, né? Ele fala assim, que a sabedoria constrói e aqui a violência destrói. Mas o que impressiona é mais do que isso, que não são necessários muitos erros para destruir uma coisa. Bom dia, João. Não são necessários muitos erros para destruir uma coisa. Basta um erro, destrói tudo que foi feito, destrói tudo que foi construído. Está alertando para isso, né? Então, sistemicamente, a gente vê isso com frequência. Sistemas familiares e até organizacionais e até organizações internas. A gente vê isso com frequência, né? Uma exclusão numa geração causa desordens em várias gerações que vêm depois, né? Uma injustiça que não foi reparada lá atrás contamina, causa desordem e contamina o campo inteiro, né? Um segredo pode desorganizar muitos descendentes que nem sabem o que estão carregando. Muitas vezes em constelações eu vejo o representante fazer assim, não pode falar, né? É um segredo. E esse segredo é que causa toda a desorganização no sistema. Então, basta uma coisa, desorganiza tudo, né? Então, o Salomão está nos dizendo assim, que a sabedoria organiza, mas um ato inconsciente pode desestabilizar todo o sistema, né? Hellinger já dizia isso, é essencial que ele falava, a ordem é simples, o desvio é que complica. Então, um único desvio, não precisa... eu só fiz isso. Esse só isso é muito, né? Então, uma negação, uma exclusão, uma arrogância pode gerar uma grande desordem. E também tem algo muito importante. O verso não termina em desespero, né? Ele começa afirmando, a sabedoria é melhor, ou seja, né, a construção ela é mais forte do que a destruição, né? A sabedoria é melhor.
mas exige consciência contínua, né? Exige atenção, porque cada gesto que a gente faz é de nossa responsabilidade e tem consequências, né? Importante essa frase de Salomão. Às vezes a gente fala, mas eu já fiz isso, mas tem consequências, né? Eu só briguei, eu só excluí. Um monte de gente entrou no meio. Bom dia. Então, Ana Paula, Tânia, meu amor, Vânia, bom dia, Deise, bom dia, quem mais? Márcio, falei bom dia, né? João, também falei bom dia, Dri, lindinha, Margarete, acho que falei para todo mundo bom dia. Então, ok, então seguimos aqui, eu vou ler o verso de novo, para quem entrou depois. É o verso 18, o último do capítulo 9. Ele diz assim: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitos bens. Vamos olhar pelo ponto de vista literário. Tem um livro que chama-se A Letra Escarlate. É um escritor americano do 1800 e alguma coisa. Ele escreveu aqui, Letra Escarlate, escreveu 1850. Então, é uma comunidade, o livro conta a história assim, de uma comunidade pequena, religiosa e super rígida, né? E aí tem uma personagem, a primeira, começa o livro assim, ela está saindo da prisão, com o bebê no colo, e uma letra A bordada no peito, né? E a cidade toda observa ela saindo da prisão. E o que aconteceu? A de adúltera, né? Adúltera. Ela traiu o marido com outra pessoa. A gente não sabe quem é a pessoa, pelo menos no começo. A pessoa não se apresentou e ela foi presa por isso, né? Então, não foi um erro só dela, né? É uma ruptura simbólica da ordem moral dessa comunidade. Uma comunidade religiosa, rígida, e ela trai o marido. Bom dia, né? Mas o que destrói não é o adultério, é o silêncio do pai da criança, que é o quê? É um padre. O pai da criança é um padre. Ele continua sendo respeitado na comunidade, admirado, moralmente venerado. Claro que por dentro ele está se corroendo. Então, tem um pecado oculto que não destrói só ele, né? A criança nasce sobre uma ambiguidade emocional, né? O marido traído vive uma vingança silenciosa. A cidade inteira se alimenta de julgar essa moça, né? E a verdade que não é dita contamina o campo inteiro, né? Eu acho que o verso de Salomão ganha corpo nesse livro. Um erro pode gerar ondas sistêmicas, né? Afeta ela, o marido, o pai da criança, a cidade, a criança que nasceu, enfim. Um erro pode se tornar gigante, né? Mas aí tem uma exclusão, ela está sendo excluída, né? Ela tem que usar na roupa a letra A de adúltera, né? Então, essa exclusão pode destruir ainda mais, né? Um erro pode destruir, mas essa exclusão pode destruir ainda mais. Então, ela, que é a pecadora, é a única que amadurece, né? Então, o erro inicial é grave, né? Coletivamente, a cidade toda endurece, mas ela não, né? A cidade inteira gera ondas negativas, né? Mas essa exclusão, essa dureza moral, que poderia gerar mais
destruição, eu estou lendo A Letra Escarlate. Quem perguntou, Ana Paula. É um livro escrito por um americano. Se você quiser, depois eu te dou o nome dele. Deixa eu dar o nome do americano aqui. Quem puder escrever aí, enquanto eu falo, porque eu não tenho como escrever. Chama-se Nathaniel Hawthorne. Nathaniel, Hawthorne. A Letra Escarlate. Tem em português. Eu li em português, né? Então, A de adúltera, né? Que ela tá... Eu tô falando de um erro, como ele se... Né? Como se fosse uma pedra jogada no lago, né? Como ele vai se ampliando, né? Mas a dureza moral pode gerar ainda mais destruição. Quer dizer, não tem fim a destruição, né? Nathaniel. Isso. Procura. Deve ter para... É um livro lindo. É um livro lindo, né? Então, mas ela faz o seguinte, ela fala, não, a letra A de adúltera, eu vou transformar ela na letra A de able, de capaz. Eu sou uma mulher que eu sou capaz. Porque ela não desmorona, né? Ela trabalha, ela ajuda os pobres, ela vive com dignidade. Então, o erro que ela cometeu não vai defini-la, né? Então, aqui eu achei que o romance conversa muito com Salomão. Sim, um erro pode desorganizar muita coisa, né? Mas a sabedoria pode reconstruir o significado. Eu achei isso em cima. Porque eles puseram a letra A de adúltera e ela falou, não, eu sou a letra A da que é capaz. Em inglês, able. Adúltera, com A, lá é igual, e able, capaz, né? E ela seguia pelo capaz, eu sou capaz, né? Então o erro não vai defini-la e não vai desorganizar, e ela reconstrói o significado com sabedoria. Eu achei que tinha tudo a ver, né? E aí, o segundo livro que eu achei mais um livro também incrível, que eu li para os meus filhos, adolescentes. Quando eles tinham uns 10 anos, não eram adolescentes ainda, chamava-se Moby Dick. Vocês devem conhecer Moby Dick, também é um livro americano, né? É outra escala agora. Não é uma vila, é um oceano. É um navio baleeiro, parte para uma expedição comum, né? Ele vai, convoca os marinheiros, é um baleeiro, nós vamos caçar baleias, e tudo bem. Mas o capitão tem outra intenção. Ele perdeu uma perna que foi comido por uma baleia. Uma baleia branca, super diferente, difícil de encontrar. Então, a viagem inteira é uma viagem que ele quer se vingar dessa baleia. Ele quer pegar essa baleia para se vingar. Então, a tripulação, ela não sabe que ele está querendo se vingar da baleia. Eles acham que eles estão indo pescar baleias. Então, o capitão, ele é todo magnético. Ele não grita, ele convence eles. Não, vocês têm que vir comigo. E aí, pouco a pouco, esse desejo de vingança dele domina todo o navio. O mar é imenso, o mar é vasto. Essa missão podia ser produtiva, eles podiam ir lá e realmente caçar baleias para eles comerem, mas ele é tomado por uma ferida tão profunda que não foi integrada, que vai conduzir todo mundo à ruína. O que acontece? Caçando essa baleia, o navio afunda, a tripulação morre e um deles sobrevive, um dos marinheiros sobrevive para contar essa história, né? Então, eu achei que tinha que ver, porque um só pecador, né? Um só movido pelo desejo de vingança, ele destrói muitos bens, não por maldade, mas é uma obsessão que não foi examinada, né? Então, o primeiro livro, A Letra Escarlate, mostra
que um erro reverbera numa comunidade, e o Moby Dick mostra a obsessão que arrasta coletivamente toda a população do navio, né? Então, Salomão está nos alertando para isso, que a sabedoria constrói, mas a inconsciência, seja ela moral, emocional, obsessiva, pode comprometer sistemas inteiros. Então, o capítulo 9 termina sem nenhuma ingenuidade, ele não é fatalista, ele está dizendo assim, vigia, vigia, vigia. Cada gesto seu pode ter consequências. A gente acha que a gente faz as coisas e isso é só a gente. Não é. Achei incrível esses 2 livros. E agora o filme. Um filme que eu não tinha visto, né? Eu vi recentemente, chama-se... quando eu digo não tinha visto, é porque todos os filmes que eu trago aqui são filmes de 30, 40 anos atrás. Tem uma memória para filmes incrível. Mas esse é recente. Foi indicação e eu vi. Chama-se O Menino que Descobriu o Vento. Ele é recente, de 2019. É uma história real, né, baseado, né? Então, ela se passa no Malawi, na África, né? Aí o filme começa assim, a terra vermelha, o milho que está crescendo com o vento, as crianças correndo entre as plantações, e tem um menino que é o protagonista, que é um adolescente curioso. Ele costuma desmontar rádios quebrados para ver como é que funciona, ele procura nos fios, conectar fios, ele observa os motores, já tem motores lá. Ele não é um gênio, né? Ele é curioso, né? Ele é persistente, silencioso. E aí, o que acontece? A chuva não vem. Então, primeiro, a vila fala assim, bom, tá atrasado, a chuva vai vir o mês que vem. Mas não vem, né? O que acontece com a plantação? Ela seca. As espigas de milho murcham, né? Tem muito vento, mas o vento não traz nuvens, né? Então, com o tempo, a comida começa a faltar. E aí tem uma cena bem forte, que é o pai desse garoto, que guardou um pouco de comida num galpão para eles sobreviverem nessa época da seca. E os vizinhos, morrendo de fome, aparecem pedindo ajuda, por favor, me ajuda. E ele fecha a porta, ele não ajuda. Não porque ele seja cruel, mas porque ele quer sobreviver, ele sabe que aquilo é a sobrevivência dele. Então, o que mostra aqui, eu entendi assim, que é um desespero da coletividade, né? Todo mundo desesperado, a comunidade toda desesperada, porque não tem comida, né? E aí mostra uma outra cena, ele na escola. Ele adora estudar, mas a família, claro, não tem mais dinheiro, não conseguiu vender a plantação, secou tudo, não tem dinheiro para pagar a escola. Com quanta gente acontece isso, né? A família não tem dinheiro para pagar a escola. E aí ele é expulso da aula, assim, sem mais. E aí o que ele faz? Essa cena de cortar o coração. Ele fica do lado de fora da sala de aula, assistindo a aula pela janela, né? Ele assiste a aula pela janela. Ele foi expulso. Então, não tem um discurso de expulsão, tem uma frustração, né? Então, ele fala, bom, eu não posso ir para a escola, eu vou para a biblioteca. E aí ele entra escondido na biblioteca, e aí ele encontra na biblioteca um livro sobre energia eólica. A Ana Paula viu. Ai, que bom, Ana Paula. Então, se eu estiver errando no conto, se você quiser acrescentar alguma coisa, você me ajuda. Então, no livro, ele vê uma imagem de um moinho de vento, né? Ele olha para aquela figura, olha para fora, tem um vento forte no vilarejo, né? Uma ideia se acende na cabeça dele. Então, o problema ali não é a falta de vento, tem muito vento. O que é o problema? É eólica, é isso. Eu não falei eólica?
é falta de água, falta água. Então, e aí ele começa a pensar, se ele conseguir gerar energia, ele pode bombear a água do poço para irrigar a terra. Tem um poço com água, só que está lá embaixo, poço. Poço é fundo. Então ele começa a recolher sucata na vilha. Peças de bicicleta que não funcionam mais, pedaços de pedal, ventilador quebrado, fios descartados. O pai não acredita. Falou, para com isso, para de perder tempo fazendo o que não precisa, né? Desperdício o tempo, vem me ajudar aqui, vem me ajudar a limpar, ajuda sua mãe. Mas ele continua, ele vê as possibilidades. Então, tem cenas lindíssimas, ele no alto de uma torre improvisada, o vento soprando bem forte, a hélice girando lentamente pela primeira vez. O pai, que antes era resistente, começa a ajudá-lo nessa empreitada. Ninguém grita vitória, consegui, tem um silêncio tenso. E aí a lâmpada se acende. Uma luz pequena, de uma lâmpada, mas é uma luz real. Depois vem a bomba d'água e a água começa a jorrar, né? A terra seca recebe irrigação e o campo revive. A comunidade observa, não teve guerra, não teve armas, não teve gritos, né? Teve o quê? Sabedoria colocada em prática, né? Aí eu lembrei imediatamente da frase do Salomão que diz: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, né? A fome era o inimigo, mas eles não combateram a fome com violência. A fome foi combatida com compreensão do vento. Temos vento, vamos usar o vento, né? E aí a frase do rei Salomão continua: mas só um pecador destrói muitos bens. Então, o filme está mostrando o contrário, que só um consciente pode proteger muitos bens. Exatamente o contrário. Então, um adolescente, perdão, eu de manhã sou alérgica, sinto muito. Um adolescente que foi excluído da escola, excluído da biblioteca, ele teve que entrar escondido, ele salva a aldeia toda. Não pelo poder que ele tem, mas pela sua constância, pela sua determinação, né? Pela sua sabedoria aplicada. Gostaram do filme? Para quem entrou depois, deixa eu ver aqui. Anelice entrou depois. Bom dia, Anelice. Carlos, bom dia. A Ana Paula tem a letra escarlate? Nathaniel, é isso aí. Muito bem. Então vamos para as nossas perguntas de hoje. Em cima desse filme, né, disso que a gente aprendeu. Onde na nossa vida existe um vento, uma possibilidade, uma potência possível que a gente ainda não aprendeu a aproveitar? Muitas, não? Qual é a potência em mim que eu ainda não aprendi a aproveitar? Né? Primeira pergunta. Segunda, tem uma área na nossa vida que talvez a gente esteja esperando ajuda externa, quando na realidade a gente só precisa construir a própria hélice? Pensando no filme, né? Que área da nossa vida a gente fica esperando ajuda externa, quando é a gente que tem que construir a nossa própria hélice? Perguntas para a gente se fazer hoje. E a terceira, que pequena decisão eu posso tomar hoje para proteger algo valioso amanhã? Algo valioso na minha família, no trabalho ou em mim mesma. Que pequena decisão eu posso tomar hoje? Manda mais coraçãozinho, manda foguinho. O Instagram gosta. Antes da gente ir para a meditação, teve muita gente que entrou no meio. Essa live vai ficar gravada, você pode assistir ela a hora que você quiser. E se você ainda não fizer parte da comunidade do Rei Salomão,
Clica aqui na minha bio, tá escrito Comunidade do Rei Salomão. É só clicar e você entra no WhatsApp, onde eu transcrevo todos os dias o texto. E aí vai estar lá o nome do autor, a data, tudo bonitinho. Que eu não falo aqui, que ninguém vai lembrar e não faz a menor diferença, mas lá escrito tá tudo direitinho, né? Tá tudo explicadinho, tá bom? Você recebe todos os dias o texto. Não é maravilhoso? Então, vamos à nossa meditação final? Eu chamei de o vento que já sopra. Vamos soltar o ar? Fecha os olhos, inspira. Inspira em 4, segura 2, solta em 6 pela boca, bem devagarzinho. Mais uma vez. Imagina uma terra seca. Um solo rachado, um silêncio pesado e a sensação de escassez. E aí você percebe que tem um vento que sopra. Sempre soprou o vento. A gente não deu atenção, como agora. Tem um vento que sopra. Mas você não sabe como usar esse vento. Respira. Ainda não sabe, né? Sente o ar entrando em você. Esse ar que entra é o vento. Ele já está aí, né? E aí, pensa em você recolhendo peças, como o menino do filme, mas da sua história. Recolhe experiência, recolhe erros que você cometeu, aprendizados, dores que já foram superadas. Nada foi inútil. Tudo pode virar estrutura. Não é lindo? E agora veja você mesma, você mesmo, montando uma torre. Não é uma torre perfeita. Ela não é sofisticada, mas ela é suficiente para aquilo que você precisa. Vê o vento tocando as hélices e elas começam a girar. Lentamente. E depois com mais firmeza. E a água começa a subir do poço. O que estava seco começa a receber vida. Fica nessa imagem. O que estava seco começa a receber vida. Você não precisou lutar contra o vento. Você aprendeu a cooperar com o vento. Cooperação é a palavra-chave. Leva isso para o seu dia. A força não está na guerra, está na inteligência aplicada com constância. A força está na inteligência aplicada com constância. Muito bem, voltamos para cá. Hoje estamos encerrando o capítulo 9 do livro de Eclesiastes, onde Salomão está nos alertando que a inconsciência pode destruir e muito. E também a gente aprendeu que a sabedoria prática pode sustentar a muitos, né? Então não se trata de heroísmo dramático, se trata de responsabilidade diária. Então, se esse capítulo fez sentido para você, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, com os inimigos, como diz um amigo meu. Se você não gostou, compartilha com os inimigos. Mas compartilha, sabe? Dá vazão para essa sabedoria do rei Salomão alcançar mais pessoas. Tá bom? Talvez tenha mais gente que precisa lembrar que o vento já sopra e só falta construir uma hélice. Quem sabe essa imagem do filme pode ser poderosa para mais pessoas. Amanhã a gente abre o capítulo 10,
com muitas novidades, com alma e com sentido. Seguimos juntos. Tenha um excelente feriado. Obrigada para quem entrou depois. Deixa eu ver. Michel, bom dia, Michel. Espero que você tenha pegado a Anelícia, acho que eu já falei bom dia para ela. Então, para quem eu não falei... Ana Paula, você gostou? Obrigada. Obrigada, Helenice. Então, oba. Gláucia, querida, você entrou, eu estou encerrando a live, mas é um prazer saber que você entrou. A live vai ficar gravada, você pode assistir a hora que você quiser, hoje é feriado, fica à vontade. Beijo carinhoso para todos, aproveita o feriado.